Agora, as notícias da capital federal. Brasília chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Governo já tem votos para aprovar a reforma da Previdência agora de manhã. De tarde, começa a votação das alterações propostas pelos deputados. Presidente Bolsonaro pede sacrifício de todos para a economia voltar a movimentar. Os principais discursos contra e a favor que vararam a madrugada. Saiba tudo aqui, agora. A Câmara deve aprovar agora de manhã o texto base da reforma da Previdência. Os debates foram encerrados às 2h desta madrugada. Um requerimento da oposição para adiar a votação foi rejeitado por 331 votos a 117, o que sinaliza que o governo já conta com os 308 votos necessários para encaminhar a nova Previdência. Foi convocada a sessão de votação para agora, 10 da manhã, e logo após a aprovação do texto base, começa a votação dos destaques, isto é, alterações no texto da reforma propostas pelos deputados. Aí sim é que a proposta original do governo poderá sofrer alterações profundas. O presidente Jair Bolsonaro disse confiar 100% na aprovação da nova Previdência hoje. Segundo informações de vocês mesmos, Rodrigo Maia é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar com toda certeza, antes do recesso, os 2 turnos dessa nova Previdência. Discursando ontem, ao lado da primeira-dama Michele, lançando o programa Pátria Voluntária, Jair Bolsonaro pediu o voto empenhado dos deputados. Meus amigos deputados e senadores, o voto de vocês, sim ou não, é muito importante para o destino da nação. E esse voto tem que vir do coração, da razão e do entendimento de cada um de vocês. Quantas vezes eu agradeci a Deus pela minha vida? Ele e irmãos, médicos, enfermeiros e auxiliares, salvaram a minha vida. Ninguém acreditava que eu pudesse sobreviver naquele momento, na Santa Casa de Juiz de Fora e até mesmo no Albert Einstein. E se essa graça me foi dada, um outro milagre aconteceu, uma eleição. Pela primeira vez, o povo brasileiro está vendo um presidente que busca honrar aquilo que prometeu durante a campanha. Nós juntos podemos fazer muito, mas muito pelo nosso Brasil. Todos nós que estamos servindo a pátria de farda, de paletó e gravata, de macacão ou de uma sunga como salva-vidas na praia. Em especial, meus amigos da imprensa, quando tem uma caneta na mão, ou uma câmera. Quando vocês fazem o trabalho bem feito, vocês estão ajudando em muito o Brasil. Mas o poder de uma caneta na mão de um presidente ou de um repórter que não saiba usá-la corretamente, muita coisa de ruim pode acontecer. Mas eu confio em vocês. Essa vida para todos nós é um aprendizado. E nós vamos juntos fazer um Brasil melhor para todos, porque todos nós somos voluntários. Muito obrigado a todos. O presidente Bolsonaro comparece agora cedo aqui ao Congresso Nacional. Ele vem participar de homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o porta-voz do Planalto, general Otávio Rego Barros, a vinda de Bolsonaro ao Congresso nesta data estratégica é apenas cortesia com a igreja do bispo Edir Macedo. Está relacionado a uma outra atividade, que é uma atividade religiosa logo no início da manhã. A ida ao Congresso pelo senhor presidente da República não está vinculada, não está enlaçada diretamente com a questão da nova Previdência, mas, por óbvio, em estando lá, ele há de discuti-la com os parlamentares, em especial com o presidente daquela casa, que é o deputado Rodrigo Maia.
No encontro com a imprensa ontem, o porta-voz do Planalto foi questionado sobre o empenho pessoal do presidente Bolsonaro em favor da categoria dos policiais na reforma da Previdência e porque também não se empenha, por exemplo, em favor dos professores. O general Rego Barros respondeu: Ele tem preocupação, não de agora, de atender aquelas categorias da área de segurança pública com as quais ele tem uma ligação mais afetiva e, mais do que mais afetiva, ele conhece com profundidade as vicissitudes que essas categorias sofrem no decorrer dos seus trabalhos, no decorrer do seu dia a dia. Então, em função desse conhecimento, ele demonstra, por meio da sua vocalização, preocupações que são pontuais. Mas quero reforçar, o presidente entende que é muito importante que a nova Previdência seja aprovada para proporcionar ao país essa fortaleza fiscal de cerca de R$1 trilhão e que todos, na percepção de que isso é bom para a sociedade, têm que colaborar, inclusive sofrendo na própria carne. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, fez um contundente pronunciamento em defesa da nova Previdência, que, para ela, combate privilégios. Uma previdência justa, uma previdência solidária, uma previdência que atende os mais pobres, uma previdência que combate privilégios, caminhando para um único lugar, para o crescimento do Brasil. Eu quero ver, deputado Cacá, investimento jorrando nesse país. É isso que eu quero. Eu não quero saber de discurso furado, de gente que vem aqui para tentar enganar o povo brasileiro. Nós estamos fazendo o que é correto. Nós estamos proporcionando ao Brasil a retomada do crescimento. Nós estamos proporcionando ao nosso país a reconstrução de uma nação. Nós estamos proporcionando a esse país, deputado Cacá, a criação de 8 milhões de empregos até 2023. É isso que nós estamos fazendo. E não adianta choramingar do lado de lá. Não adianta fazer discurso contra o crescimento do Brasil, porque nós unidos já mostramos que temos força, e é com essa força que nós vamos construir, aliás, reconstruir um país que foi destruído por incompetência, por corrupção, por má gestão. Nós vamos iniciar a reconstrução por esse alicerce, e esse alicerce chama-se reforma da Previdência. Eu quero ver dinheiro no bolso do povo brasileiro, e para isso só tem um jeito: gerando emprego, destravando a economia. Eu tenho visto aqui gente querendo colocar culpa em parlamentar que está fazendo certo. E eu digo a vocês que o povo brasileiro já mostrou que mudou. Milhões de pessoas foram às ruas pedir a reforma da Previdência. Então, aqueles que votarem contra, sim, serão penalizados pelo povo. E aqueles que fizerem o certo, aqueles que disserem sim para um Brasil grande de verdade, para os empregos, esses serão ovacionados, não só nas ruas, mas também nas urnas, porque o povo vai se lembrar de quem fez o correto por esse país. O povo vai se lembrar de quem participou desse grande pacto pela nossa nação. Esta foi a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann. Sua fala foi rebatida em seguida pelo deputado Alessandro Molon, líder da oposição. Para ele, a reforma não combate privilégios. A proposta de reforma da Previdência que nós vamos votar fará com que uma pessoa que ganha hoje 2 salários mínimos possa deixar para sua viúva ou viúvo, nos termos atuais, R$ 517,36. Alguém que ganha quase 2.000 pode deixar, de acordo com essa proposta, R$ 517. Eu pergunto às senhoras e aos senhores, isso é combate a privilégio? Com certeza não é. A proposta de reforma, ela retira o abono salarial
que hoje é pago a quem ganha até 2 salários mínimos, para quem ganha mais do que 1.365. Tirar o abono salarial de quem ganha de 1.365 a R$2.000. Isso é combate a privilégio? Aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Áustria, Portugal e Espanha, tempo mínimo de contribuição, 15 anos. Japão, Estados Unidos, Reino Unido, tempo mínimo de contribuição, 10 anos. Mas não é essa barreira de acesso à aposentadoria, que aqui no Brasil já é de 15 anos e que a proposta da reforma aprovada aumenta para 20 no caso dos homens. Se isso valesse em 2016, 57% dos homens que se aposentaram por idade, estamos falando aqui de pessoas pobres, que se aposentaram com 65 anos de idade, não teriam se aposentado. Elas terão que trabalhar em média 12 anos a mais. Então elas não vão se aposentar aos 65, elas vão se aposentar aos 77. As que sobreviverem. Nós estamos falando de pessoas que ganham muito pouco. Eu pergunto a vossas excelências, isso é combater privilégio? Faz sentido aprovar isso num país tão desigual como o nosso? Com certeza não é isso que vossas excelências querem. Aposentadoria por incapacidade permanente. Só vai ter direito ao valor total quem se aposentar por incapacidade permanente em função de acidente de trabalho. Ora, a maioria não é por acidente de trabalho. A pessoa que toma um tiro na rua, nesse país tão violento, e eu sei que a segurança é uma das preocupações de vossas excelências, essa pessoa que fica tetraplégica não terá direito à aposentadoria do valor total dela, porque não é acidente de trabalho. Então ela terá direito a um percentual bem menor do que ela ganhava de salário. Isso é combater privilégio? Eu não acredito que vossas excelências votarão a favor disso, por isso o meu pedido de voto contra essa proposta que não combate privilégios. Então, a Câmara começa a votar a reforma da Previdência agora pelas 10 horas, com a expectativa de aprovação com folga do texto base, cerca de 330 votos que o governo já considera garantidos. E neste momento, o presidente Bolsonaro participa aqui no Congresso de sessão solene em homenagem à Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Por hoje é só. Amanhã, cobertura completa da votação decisiva da nova Previdência. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!